Fala pessoal, tudo bem? O que acontece com um personagem quando você sai de um dos maiores gibis da história da Marvel, com um dos maiores autores da história dos quadrinhos, que é A Queda de Murdoch e Frank Miller, e depois o gibi precisa continuar? Como é que lida com essa pressão? O Demolidor ficou muito bem servido depois desse maravilhoso arco, quando a então editora e agora escritora Ann Nocenti assumiu o Demolidor, o nosso herói da cozinha do inferno. E hoje neste vídeo eu vou analisar junto com vocês a saga do Demolidor volume 1 e 2, para a gente criar uma série de vídeo aqui analisando toda a era Nocenti no gibi, porque eu estou aqui com a minha Epic Collection, que corresponde basicamente aos 2 primeiros volumes da Panini, e eu vou falar a real para vocês. Eu estou maravilhado com essa fase. Na hora que eu comecei a ler, eu falei, cara, vamos fazer uma série de vídeos aqui analisando o Demolidor da escritora, porque, cara, falar de gibi é bom. Falar de gibi que é bom é melhor ainda. Mas antes de começar esse papo aqui, deixar aquele recadinho de lei, inscreva-se no canal do Nerd Mochilinha para você não perder nenhuma análise de gibi de heróis, de gibi de não heróis, de mangá, de gibi brasileiro e muito mais, tá certo? Já deixa o seu like, ative a notificação para você não perder nenhum vídeo aqui e considere-se virar membro. Virando membro, você tem acesso a exclusivo. Exclusivo não, né, Matheus? Pelo amor de Deus, você tem acesso antecipado a vídeos. Vou fazer live e vou tentar criar algumas coisas aqui. E vai que um dia, né, essas lives saem. Mas vamos lá, pessoal. Que nem eu falei, Frank Miller foi lá e escreveu A Queda de Murdoch, Born Again. E, porra, mano, pra você assumir depois do Frank Miller é foda, né? É foda, mas Ann Nocenti não teve medo algum de assumir o Demolidor e ela resolveu, de certa forma, dar prosseguimento às ideias, às consequências da queda de Murdoch e imprimir um estilo totalmente pessoal ali no herói, que fazia tempo que isso não acontecia ali com o personagem. A saga dela começa na edição 236, com os maravilhosos desenhos do Barry Windsor Smith, ou BWS, né, nosso famoso BWS, parceiro de longa data de Chris Claremont nos X-Men, e também desenhista de Arma X, você sabe de quem eu estou falando. É uma história muito interessante que é uma consequência da queda de Murdoch. Existe um projeto para criar super soldados e depois da perda do Bazooka, existe um outro super soldado à solta por aí. Cabe à Viúva Negra que ela pede ajuda ao Demolidor para tentar frear esse soldado que tem o poder de parar o coração de outras pessoas conforme ele deseja. Cara, essa edição ela é muito interessante porque assim, parece um gibi besta, e besta no sentido tipo assim, é um soldado, um super soldado que tá solta aí e tal. Só que a Nocenti, ela traz uma discussão muito interessante da questão da falha do sonho americano, né, do American Way of Life, também cicatrizes e consequências da Guerra do Vietnã, que foi uma guerra em que os Estados Unidos saiu perdedor e todos os soldados que basicamente participaram dessa guerra, eles ficaram marginalizados na sociedade, eles voltaram com traumas psicológicos, mentais, severos, e um desses soldados é justamente esse super soldado aí que tá mais para lá do que para cá, né? Então, assim, é muito interessante. Também mostra como é que esse sonho americano ele já está distorcido há muitos anos, né? Com aquela vida dos anos 50, de você formar uma família, você ter uma casinha própria, você ter um emprego, você, enfim, ter uma mulher que cozinha, que faz as coisas para você, uma esposa troféu. Isso já não existia na década de 80, era um sonho ultrapassado. Se atualmente isso já não existe, imagina na década de 80, que é quando a Nocenti ela trata sobre isso, né? E o gibi também ele acaba até de uma maneira trágica, né? Porque na abertura da edição, o cientista responsável pelo experimento nesse soldado, ele revela que ele busca a alma das pessoas por meio
desses experimentos. E ele desconfia que a alma das pessoas estejam entre os olhos, né? Os olhos são a janela da alma, né? Aquele ditado popular. E no final, o soldado ele acaba se matando dando um tiro no meio dos olhos, né? Ele já tinha perdido toda a esperança, ele já tinha perdido o ser que ele era, e ao se suicidar justamente com um tiro ali no meio dos olhos, ele acaba perdendo, enfim, a sua alma de vez, né? Ele já tinha perdido a alma ao vender ela ao exército, ao poderio bélico norte-americano, e ao se suicidar ele concretiza isso. Cara, é uma edição pesada. Isso tudo, gente, em 22 páginas que eu tô falando para vocês. A Inocente, ela chega com tudo. Tem a edição 237 que não é escrito por ela, então eu não vou tratar sobre, e aí vamos para a edição 238. Se a câmera ela deu uma balançada aqui agora, é porque a Sukita ela resolveu subir na mesa justamente na hora que eu estou gravando o vídeo. Daqui a pouco ela vai aparecer aqui, tá bom, gente? Então vamos lá, a edição 238, ela é um tie-in da saga Massacre de Mutantes. Aqui, lentamente, a Inocente ela começa a introduzir uma coisa que eu acho muito legal, que vai se desenvolvendo ao longo da fase dela, que é colocar o Demolidor encontrando outros personagens do universo Marvel fora do universo, vamos dizer assim, dos heróis das ruas, né? Tipo, Luke Cage, o Punho de Ferro, o Homem-Aranha, enfim, aqui ele dá de cara com o Dentes de Sabre, que na época estava ali matando os Morlocks nos túneis de Nova York. Para quem acompanhou a saga do Massacre de Mutantes, sabe do que eu estou falando. Aqui também tem mais uma consequência da queda de Murdock, em que o Demolidor ele salva uma pessoa de um assalto, e aí a pessoa que é salva, ela chega e fala: cara, do que adianta você impedir esse assalto para cima de mim, de salvar a minha carteira, quando você estava enfrentando aquele soldado e um helicóptero caiu justamente em cima do meu comércio, você destruiu a minha vida. E aí você fazendo esse pequeno ato, você acha que você pode dormir bem com isso? Você acha que você está salvando toda a galera, sendo que você causa mais destruição do que salvar? É uma discussão interessante que a Inocente levanta. O herói enfrenta ali o Dentes de Sabre por um motivo. O Demolidor ele salva uma menina que estava envolvida nessa briga com o Dentes de Sabre, e a menina ela agradece ali né? Nossa, se você não existisse eu teria morrido, né? E aí existe toda aquela dualidade. Afinal de contas, o Demolidor ele salva mais vidas, ou a partir do momento que ele salva essas vidas, ele acaba causando mais destruição por conta do cenário que ele está ao redor? É uma boa discussão que a Inocente acaba levantando, na verdade, aí, acho bem legal. Em seguida, a gente tem um mini arco em duas partes nas edições 239 e 240, que essa história eu acho ela muito interessante, porque, assim, são 3 edições seguidas que as mulheres, elas sempre acabam sofrendo perseguições e estão, né, ali envolvidas com homens querendo matá-las, machucá-las. E aqui nesse mini arco, eu acho que essa questão que a Inocente traz, ela é levantada com mais força. Existe um cara que ele basicamente é um incel, né? Ele é um cara, ele é um cara magro, um cara pálido, um cara que vive trancado dentro do quarto, alucinando com uma sociedade que ela não existe. E é muito interessante que esse cara, ele tem uma fixação basicamente por uma pureza genética, que ele resolve sair matando os outros, e todas as vítimas dele são mulheres. Então a gente tem um cara que ele pratica misoginia, ele é um supremacista branco, porque tem uma parte em que ele resolve atacar uma mulher que ela claramente é uma estrangeira, e ele fala assim, cara, a nossa sociedade ela não precisa de estrangeiros. Ele pratica xenofobia,
e principalmente a violência contra a mulher. Ele ataca estrangeiros, ele ataca mulheres indefesas, por exemplo, tem uma cena em que ele ataca uma mulher que ela tá engessada, né? Tipo assim, ela tá de maca. Não, esqueci. Lá é os negócios debaixo do braço que usa para andar aí. Muleta. A produção me lembrou aqui. Muleta. Ele ataca prostitutas e no final ele tenta matar uma série de galeras envolvendo o homem também, mas é muito interessante como a Inocente ela trabalha isso, ela trabalha a questão do ódio à mulher disfarçada por meio de todas essas outras questões que eu falei aqui. O cara, pureza genética, piriri, pororó, mas o principal alvo desse assassino é sempre as mulheres, assim. E, cara, é uma mulher escrevendo. É muito interessante você acompanhar essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio que a autora ela desenvolve no gibi e que torna esse gibi um pouco mais além do que o gibi tradicional de heróis, né? Não é simplesmente a luta do bem contra o mal, é um vilão contra um herói contra um super vilão, não. Existe nuances, existe um homem comum, ele não tem nenhum superpoder. Como é que um herói do porte do Demolidor ele lida com esse tipo de situação? É muito legal mesmo. E aí, em seguida, vem a edição 241. O Demolidor ele acaba enfrentando um personagem chamado Gaiato aqui, que basicamente ele quer entender por que o Demolidor é um herói. Essa edição tem até os desenhos do Todd McFarlane, que é bem legal ver ele desenhar o Demolidor. Ele traz uma leveza de traço para o título que é bem diferente das edições anteriores, que a gente tinha um traço quase que Vértigo. Ali sei que é possível falar isso, né? Então o McFarlane desenhando aqui traz uma leveza para o gibi. É uma edição do qual eu não sou muito fã, tá? Mas aí a gente tem um início de uma subtrama em que a Karen Page ela desenvolve uma amizade com uma mulher que é uma drogada. E aí ela percebe que na região onde ela mora existem muitos drogados e ela precisa tomar uma atitude em relação a isso. Lembrando que Karen Page, naquele momento, era uma mulher que estava lutando contra o vício em drogas, né, que ela ficou muito claro ali na saga da queda de Murdoch. E aí aqui ela resolve tomar uma atitude, né, começar a tomar uma atitude, na verdade, para lidar com essa situação. Aí a gente tem aqui o final da saga do Demolidor, volume número 1, em que a gente tem uma edição muito boa sobre o assassino do caviar, né? O que acontece? A edição ela abre com um empregado que ela vai na mansão, ele vai na mansão do patrão para discutir questão salarial, para ele poder receber mais, falando o quanto ele trabalha, enquanto o patrão dele está lá de boa, justamente comendo pratos caros, comendo caviar, né? Se esbaldando ali graças à mão de obra no qual ele explora, né? Extremamente. Esse empregado, ele fica extremamente revoltado ao se dar conta, ao tomar uma consciência de classe, e ele acaba assassinando o patrão dele. E nisso ele toma gosto e ele resolve sair matando milionários / bilionários espalhados pela cidade de Nova York. É muito interessante porque assim, a Inocente ela introduz meio que a questão de socialismo, até de certo ponto comunismo ali, de você tentar, do trabalhador ele perceber o quanto a mão de obra dele é extremamente importante, né, a mais-valia, enfim, toda aquela discussão que a gente sabe, só que ela não se aprofunda muito. Mas é legal ver isso sendo trabalhado no gibi. E a gente também tem uma outra discussão que já acontecia na década de 80 e é uma discussão atual, né? Porque a partir do momento em que a imprensa se dá conta desse assassino de bilionários, o assassino do caviar, né? A imprensa começa a explorar isso de maneira, vamos dizer assim, um pouco além do ponto, né? Sensacionalista. E aí a gente também tem o papel da imprensa. Como é que a imprensa noticia, né? Eles transformam esse assassino do caviar num grande personagem, mas a imprensa ela também não se aprofunda em abordar por que esse cara fez isso, o que motivou ele a fazer isso. As injustiças sociais
né, que acontece ali, questão de dinheiro, questão, enfim, né, de tudo, não, isso não interessa à imprensa. O que interessa à imprensa é justamente, olha só, a gente tem um novo personagem midiático aqui. É uma discussão que também a Inocente levanta, que eu acho bem interessante, né? Poderia ter aprofundado muito mais, mas eu acho que para 20 páginas, 22 páginas ali, tá de bom tamanho. É uma edição que vale olhar com muito carinho. Iniciando a saga do Demolidor Volume 2, a gente tem as edições 243 e 244. É um mini arco que mostra um traficante hondurenho em que ele tenta expandir os seus negócios ali em Nova York, utilizando o medo e a ignorância que as pessoas sentem pela questão do voodoo. E aí a gente vê os americanos, voodoo, eu tenho medo, né, não sei o quê, tal, e esse cara ele utiliza. E aí o passado desse traficante volta a assombrá-lo, porque, vamos dizer assim, o verdadeiro voodoo aparece para persegui-lo, e isso acaba envolvendo o Demolidor. Esse mini arco eu acho ele bem besta, assim, não vi muita graça nele. Ele só introduz uma questão ali porque a Karen Page ela estava com muito medo do Demolidor, né? Ela ama a Matt Murdock, mas ela estava com medo do Demolidor ali, que só resolve tudo na base da porrada, né? E aí quando o Demolidor resolve tudo na base da porrada para salvar ela, aí ela vai e muda de ideia, fala, meu Deus, né? Olha que maravilha aqui, olha, né? Obrigado por resolver tudo na porrada. Enfim, uma bobagem. E aí a gente também tem uma outra edição que particularmente eu acho ela uma edição um pouco complicada, né? Se nesse mini arco anterior a Inocente ela resolveu trabalhar ali com uma questão religiosa, uma questão envolvendo o voodoo, dessa vez ela resolve mexer com, vamos dizer assim, acho que até de certa forma o imaginário, a questão da moral africana, se é que é possível falar isso, porque é o seguinte, o que acontece? Aqui a gente tem um wakando, né, um ex-morador, um wakandano, um wakando, sei lá como é que fala, ex-morador de Wakanda, que ele está morando em Nova York e ele está viciado em jogo. E esse vício em jogo faz com que ele comece a perder dinheiro, ele começa a ter problemas familiares com a sua mulher e seu filho, e isso acaba afetando todo esse pequeno ecossistema. Por ser um ex-morador do país Wakanda e ser, né, um cara que nasceu lá, o Pantera Negra ele resolve se intrometer na situação, falando, meu irmão, vamos parar de fazer essa porra aí, né? Vamos parar de fazer essas coisas. E aí tem um debate muito interessante entre esse ex-súdito com o rei de Wakanda, que ele fala, cara, é muito fácil você chegar pra mim e falar de dinheiro, porque você é o rei, você sempre teve dinheiro, você é de uma linhagem, né, você é da família real, eu sou um fudido, então é fácil você chegar pra mim e dar uma cagada na minha cabeça falando sobre dinheiro. É um ponto interessante, e aí rola um momento pra mim que eu senti isso, e eu não sei se isso fica claro pra vocês que leram essa edição, que é o seguinte, o Demolidor ele tenta salvar esse ex-súdito de Wakanda, porque ele viu que o filho tá sofrendo, que a mulher tá sofrendo e tal, e aí chega num ponto que o cara fala assim, porra, eu vou me matar. O Demolidor chega e fala, não, cara, porra, você não pode se matar, não é assim que a justiça é feita, etc. E aí o Pantera chega e fala, porra, meu irmão, então vai lá e se mata num canto, e aí você não prejudica ninguém. A sua família, ela fica de boa e ela se livra de você e beleza, né? E pra mim, quando você vai lendo a edição, fica uma pitadinha assim que esse é um jeito meio selvagem, é um jeito meio africano de resolver as coisas, enquanto que o jeito branco, americano, da justiça, etc., né, uma segunda chance, é melhor. Eu não sei, assim, acho que essas três edições aí, 43, 44, 45, pelo menos pra mim, acho que é um dos pontos mais baixos aí da Inocente, que eu acho que ela errou um pouco a mão. Eu, particularmente, não gosto dessas edições aí.
E a gente vai lá para a edição 247, em que mais um soldado do projeto ali do Bazooka, ele está solta e cabe a Viúva Negra, junto do Demolidor, resgatar esse soldado, lembrando que o primeiro soldado, que era o Bazooka, morreu, o segundo soldado ali, que era da primeira edição da Inocente, morreu, ele se matou, e esse terceiro soldado, ele tem que ser salvo, né? A viúva, ela quer muito salvar ele, mas ela está com medo de matar mais um, né? É uma edição interessante, com a arte do Kate Giffen, muito bacana ali, é uma arte que ele tá dando uma copiada no cara que fez o Alex Sinner, que é bem legal, assim, é uma arte bem diferente, é muito interessante notar, assim, a diferença de traços que tem nessa fase da Inocente até o John Romita Jr. chegar, né? A gente tem o Barry Windsor Smith, a gente tem o Kate Pollard, a gente tem o Kate Giffen, a gente tem uma série de desenhistas aqui bem interessantes, tem até o Tony DeZuniga, arte finalizando também, é bem legal, mas aqui nessa edição com o Kate Giffen tem um ar bem legal, assim, né? Um soldado que a mente dele é praticamente uma mente de réptil, é bem interessante de acompanhar. E para fechar a saga do Demolidor volume número 2, a gente tem um mini arco em que a Inocente, ela introduz e meio que finaliza uma ideia que estava rolando nas edições anteriores, e ela também abre um novo leque de histórias que vão ser continuadas, né, nas edições seguintes. O que acontece aqui, né? A Karen Page, ela resolve tomar uma atitude de vez e ela abre uma clínica que é uma espécie de uma linha direta para pessoas que querem sair do mundo das drogas e também para que o Matt Murdock ele possa advogar e ajudar, oferecer conselhos, na verdade, meio que advogar de graça para pessoas que estão passando por dificuldades ali, que precisam de um advogado. É muito legal que nas edições anteriores a gente acompanha o Matt Murdock ele tentando viver uma vida mundana, que ele até deixa de ser cego, né? Ele age como um ser humano que enxerga normalmente, ele anda, não sei o quê, ninguém percebe que ele é cego, né? Só que a partir do momento em que ele volta a advogar, ele volta a ser o Matt Murdock. E a partir do momento que ele volta a ser o Murdock, ele precisa voltar à persona original dele. Então ele volta a usar bengala, ele volta a usar óculos, ele volta a agir, vamos dizer assim, como um cego tradicional. E por que ele resolve voltar a ser advogado? Nesse mini arco acontecem duas situações. A primeira é que ele, como Demolidor, ele acaba aparecendo numa briga ali de um senhorio com seu inquilino dentro de um prédio em que o senhorio quer expulsar esse inquilino, e como Demolidor ele não consegue resolver a situação, porque essa é uma situação que ela tem que ser resolvida dentro da linha fina da justiça. É um advogado que precisa fazer isso. E ele também acaba presenciando um garoto que acaba ficando cego por conta de... como que fala a palavra? Por conta de elementos químicos, né? Por conta de sujeira química que é jogada em um rio, e esse garoto ele entra no rio e ele fica cego, né? E aí, como é que o Demolidor ele vai enfrentar uma empresa, uma indústria, né? Ele é um herói, ele resolve tudo na base da porrada. Então ele precisa voltar a ser advogado. E essa empresa química, obviamente, ela é uma empresa em que o seu dono é Wilson Fisk, o rei do crime, que está voltando lentamente ao gibi do Demolidor. E tem uma coisa muito bacana também que acontece aqui, que é o guerrilheiro, né? Cara, eu adoro esse nome, né? Essa tradução brasileira ela é muito boa, né? Porque no original é Bushwalker, né? Bushwalker ali, que é numa tradução livre é meio que matagal. E aí os brasileiros chegaram e falaram, não, vamos transformar esse cara em guerrilheiro. Eu adoro essa tradução, cara. Essa tradução só não é melhor do que o bandoleiro do Wildcats, que eu acho esse nome sensacional. E aí o que acontece? O guerrilheiro, ele está saindo matando mutantes.
e boa parte dos seus alvos são mulheres, né? Então, assim, mais uma vez, a Inocente, ela traz de volta a questão do feminicídio ali. Tem uma hora que ela dá uma disfarçadinha ali em que o guerrilheiro, ele mata um mutante, né? Um mutante homem, no caso, e aí, mas assim, a maioria das vítimas dele são mulheres. É muito interessante como a Inocente sempre trabalha isso dentro do gibi. E algumas vezes de maneira sutil, outras vezes não. Cabe ao leitor, né, perceber isso. E toda essa questão de sair assassinando mutantes chega e toma a atenção do Wolverine, que resolve ir atrás ali do guerrilheiro, e o Demolidor e o Wolverine acabam entrando ali num conflito por conta que o Wolverine quer matar o guerrilheiro e o Demolidor, ele quer impedir isso, né? Ele acha que o guerrilheiro ele tem que pagar pelos seus crimes ali, com base, né, na lei norte-americana. Então tem um confronto muito interessante ali, desenhado pelo Rick Leonardi, né, o famoso desenhista ali do Homem-Aranha 2099, que também traz um outro traço bem diferente para o Demolidor. Toda essa análise que eu fiz, pessoal, são dos volumes 1 e 2 aqui da saga do Demolidor que a Panini lançou, e basicamente é o volume 1, o volume 12, na verdade, aqui do Demolidor na coleção Epic Collection, aqui que é o volume 12, que é o início da fase Inocente. O saldo final desses dois volumes aí da Panini eu considero extremamente positivos, porque foi o que eu comentei anteriormente. Cara, você assumir esse rojão, de assumir o Demolidor pós Frank Miller, era um rojão enorme, e a Inocente pôs isso nas costas, muito de boa, pôs aqui, ó, bateu no peito, camisa 10, e criou uma série de histórias extremamente diferentes do que estavam sendo trabalhadas antes, trazendo uma visão bem diferente e interessante ao Demolidor ali na década de 80 e no início de 1986, que acabou se alongando até mais ou menos ao ano de 1988, que compreende esse período de histórias. No volume 3 e em diante, a gente tem a chegada do John Romita Jr., e aí se inicia uma fase muito interessante do Demolidor, que eu vou abordar aqui nos próximos vídeos. Tá certo, pessoal? E aí, o que vocês acharam desse início da fase Inocente? Vocês gostaram? Vocês se empolgaram assim como eu? Eu quero muito que vocês acompanhem aqui essa série no canal, porque... Opa, a caneta voou. Eu vou analisar aqui toda essa era do Demolidor para a gente chegar e fazer um balanço final aí para ver como é que essa passagem foi no personagem e o saldo final positivo e negativo. Deixe seu comentário, tá certo? Deixe seu like, vamos começar a discutir aqui a fase Inocente e prepare-se, vai ter muitos vídeos aqui sobre essa fase. Acho que eu vou tentar já soltar um na semana que vem, pra gente continuar discutindo. À medida que eu for lendo os gibis aqui, eu vou soltando o gibi, soltando vídeo pra gente falar sobre essa fase. Tá certo, pessoal? Então, eu fico por aqui e até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Valeu!